Olá, pessoal, e bem-vindos de volta. Hoje o material na nossa mesa é denso. Um documento técnico sobre a estrutura interna de um EPG no Cisco ACI. O tema é técnico. Mas calma, a ideia não é ler um manual aqui. A gente vai tratar isso como se estivéssemos abrindo o capô de um carro de corrida para entender como o motor funciona de verdade. É uma ótima analogia, porque um EPG pode parecer só uma pasta no sistema, mas é um motor que faz uma aplicação inteira funcionar na rede. Exato. E como qualquer bom mecânico, saber onde fica cada peça é o que te salva quando as coisas dão errado, bem no meio da corrida. Exatamente. Então, nossa missão hoje é essa. Vamos pegar um EPG vazio e, passo a passo, dar vida a uma aplicação. Vamos conectar os cabos, ver os servidores acordarem na rede e, o mais importante, construir as muralhas de segurança ao redor de tudo. Gostei do desafio. Vamos descobrir o que transforma essa pasta vazia numa fortaleza digital. Bom, e o primeiro passo para construir qualquer coisa é o alicerce, né? A conexão com o mundo real. Perfeito. Então, na interface do APG, a primeira coisa que a gente vê é uma seção chamada Domains. É aqui que a gente começa a plugar os cabos na tomada. Ainda não, mas é aqui que a gente decide quais tomadas nosso APG tem permissão para usar. Ah, como assim? Pense nos domains como crachás de acesso. Um APG com um crachá de servidor físico, que é o Physical Domain, só pode entrar pelas portas físicas da rede. Certo. Já um APG com um crachá de máquina virtual, o VMM Domain, só entra pelas portas virtuais do Hypervisor. Ah, entendi. Então, se eu tentar usar o crachá errado na porta errada, o ACI simplesmente... Barra a entrada. Exato. O sistema te dá um erro na hora. E a mágica por trás desse crachá é que ele está ligado a outras políticas, a ACIs, VLAN pools, que garantem que a VLAN correta já esteja esperando do outro lado da porta. Entendi. E no caso do VMM Domain, essa associação é o que faz o port group aparecer automaticamente lá no vCenter para o time de virtualização. Dentro dessa configuração de crachá, tem um parâmetro que me chamou a atenção. Deployment Immediacy. Tem as opções Immediate e On Demand. A lógica me diz que On Demand é sempre melhor, certo? Sim. Alocar recursos só quando precisa. Parece a filosofia do ACI. E 90% dos casos, sim. On Demand é super eficiente, principalmente para VMs. A VLAN só é programada no switch quando a VM liga, economizando recursos. Mas os outros 10% podem te dar uma dor de cabeça enorme. e qual seria esse caso? Servidores antigos ou sistemas que precisam dar boot pela rede, o famoso PXZ boot. Claro. Se você configura como On Demand, o servidor liga, pede um IP para a rede e a rede ainda não está lá para ele. A VLAN não foi ativada na porta. O boot falha. E com Immediate? Com Immediate, você está dizendo, ACI, não espere. Programa essa VLAN na porta agora, porque eu sei que um equipamento mais sensível vai precisar dela ligada antes mesmo de começar a funcionar. Mas isso não vai um pouco contra a ideia de uma rede dinâmica, eficiente? Programa tudo de imediato soa como um desperdício. É um trade-off. É sempre essa troca entre eficiência e compatibilidade. É exatamente esse o trade-off. Você troca um pouco da otimização pela garantia de compatibilidade com sistemas legados. É uma decisão de design importante. Em ambientes modernos, on-demand é o caminho, mas em qualquer ambiente misto, immediate é uma ferramenta crucial. Entendi. Então, os domains nos dão o crachá, a permissão para conectar, mas a conexão em si ainda não aconteceu. Como a gente de fato diz ao sistema, o cabo deste servidor específico vai nesta porta. É aí que entra a seção Static Ports. Agora sim. É aqui que você faz o mapeamento físico, o que a gente chama de hard binding. Você aponta e diz, neste switch, nesta porta, com esta VLAN, vai morar este EPG. E aqui tem outra escolha, os modos de porta. Trunk Access. Exato. Pensa assim, o modo Access Untagged é para uma casa de família. O servidor mora ali, não precisa se preocupar com mais nada. Ele manda o tráfego dele e o switch, que é a rua, se encarrega de colocar a etiqueta certa, a VLAN. É o mais comum. Ok, uma casa. Já o modo Trunk é para um prédio de apartamentos. O dispositivo conectado, geralmente um hypervisor, é como se fosse o porteiro do prédio. Ele gerencia vários moradores, que são as VMs,
em apartamentos diferentes, as vilãs, e precisa mandar todo esse tráfego já etiquetado pela mesma porta para a rede. Analogia perfeita. Ok, o cabo está conectado. Como a gente sabe se o servidor acordou na rede? Qual é o painel de sinais vitais da nossa aplicação? Esse painel é a seção EPG Members. Para mim, essa é a tela mais importante do ACI no dia a dia. É mesmo? Sim. É ali que você vê em tempo real todos os MACs e IPs que a rede aprendeu dentro daquele EPG. Você sabe exatamente quem está conectado, onde, que é o switch e a porta, e como foi aprendido. O documento chama essa tela de dica de ouro para troubleshooting. Por quê? Porque ela resolve discussões em segundos. Lembro de um caso, um time passou horas trocando placa de rede de um servidor, achando que o hardware estava com problema. Nossa. Me chamaram, eu abri a tela de EPG Members e vi o IP do servidor aparecendo e sumindo, o tal do flapping. O problema... Era um IP duplicado em uma VM que alguém ligou por engano em outro lugar. E a tela mostrou isso. Em 5 segundos. Se o IP não aparece ali, o problema é físico ou de configuração básica. Se ele flapeia, é quase sempre IP duplicado ou loop. É um diagnóstico instantâneo. Isso é poderoso. Agora, seguindo na lista, tem uma outra seção que me confundiu um pouco. Static Endpoint. A gente já falou de Static Ports para amarrar portas físicas. O que seria um endpoint estático? Não é a mesma coisa? Ótima pergunta, porque a confusão é comum. E não é a mesma coisa. Static Ports é sobre o lugar, a porta. Static Endpoint é sobre a identidade, o dispositivo. Identidade. A gente usa isso para lidar com os fantasmas da rede. Fantasmas? Como assim? São silent hosts. Equipamentos de automação industrial, mainframes, sistemas de controle, eles são projetados para funcionar, não para conversar. Podem ficar horas sem mandar um único pacote. Certo. E redes modernas como o ACI são otimizadas para limpar informações de dispositivos inativos, para economizar memória. Depois de um tempo, o ACI simplesmente esqueceria que esse host existe. E aí a comunicação com ele pararia de funcionar. Exato. O Static Endpoint é como colocar um post-it permanente na mesa do switch. Não se esqueça deste cara. IP tal, MAC tal, nesta porta. Ele é importante, mesmo que fique quieto. Ah, entendi. E isso tem um benefício de segurança também, né? Pensem. Cria uma trava. Se alguém tentar mover o cabo daquele equipamento para outra porta, ele simplesmente para de funcionar, porque a identidade dele está amarrada na porta original. Ok, faz todo sentido. Então, nosso servidor está vivo, visível e agora até protegido contra esquecimento. Mas ele está totalmente vulnerável, né? Aberto para todo mundo. Isso. Como a gente começa a construir as muralhas? É aqui que entramos no coração da filosofia do ACI, os contracts. Por padrão no ACI, a regra é confiança zero. Ninguém fala com ninguém a menos que exista um contrato explícito permitindo. E nesses contratos temos os termos provided e consumed. Como isso funciona na prática? Pense nisso como um restaurante. O EPG da cozinha fornece, provides, um serviço, comida. O EPG dos clientes na mesa consumes esse serviço. E o contrato? O contrato é o cardápio que diz exatamente o que a cozinha pode entregar, tipo porta 80443, e o que o cliente pode pedir. Gostei. E o documento fala em usar isso para analisar a superfície de ataque. Então, um EPG com muitos contratos provided é como uma cozinha com um cardápio gigante. Exatamente. Se o seu EPG de servidores web fornece serviços em 20 portas diferentes para 15 outros EPGs, a superfície de ataque dele é enorme. Ele está muito exposto. Certo. Já um EPG que só consome serviços de um banco de dados tem uma superfície de ataque bem menor. Essa visão te ajuda a priorizar onde colocar seus esforços de segurança mais pesados. Falando em segurança, vi algo que me deixou intrigada. A opção de criar uma subnet dentro do próprio EPG. Eu sempre achei que a subnet, o gateway, era coisa do bridge domain. Qual é a jogada aqui? Essa é uma das funcionalidades mais elegantes e poderosas do ACI, e que muita gente não conhece. Sim, o normal é colocar a subnet no bridge domain. Quando você faz isso e marca como shared, a rede inteira é anunciada para fora. Certo! E qual a mágica de fazer isso no EPG?
A mágica é o controle de publicação de rotas. Se você cria a subnet dentro do EPG e a marca como shared, o ACI não anuncia a rede toda. Ele anuncia apenas os IPs dos dispositivos que ele aprendeu dentro daquele EPG específico. Então, peraí, isso é gigante. Estamos dizendo que é possível ter 2 servidores na mesma VLAN com IPs sequenciais, tipo final .10 e .11, e um deles está totalmente visível e acessível na internet, enquanto o outro é um fantasma, completamente invisível e seguro do lado de fora, só por causa de onde configuramos a subnet. Exatamente isso. É um nível de controle de segurança e roteamento que a rede tradicional nem sonha em ter. Você expõe cirurgicamente apenas o que precisa ser exposto. Uau! Isso realmente muda o jogo. Ok, as paredes básicas da nossa fortaleza estão de pé. Mas e se a gente precisar de segurança especializada, tipo um time da SWAT? É aí que entram os firewalls e load balancers, certo? Isso mesmo. O documento agrupa os últimos itens, L4, L7 Virtual IPs e IP Address Pool, para isso. Exato. Esses são os recursos para integrar os especialistas na sua rede. O L4 L7 Virtual IPs, ou VIPs, é simples. Serve para você avisar o ACI. Olha, esse IP aqui não é de um servidor normal. É um endereço virtual de um load balancer. Certo. É como dizer para o segurança do prédio: não mande a entrega para o apartamento, entregue para o gerente na recepção. Isso garante que o ACI saiba redirecionar o tráfego corretamente. E o IP Address Pool? Parece relacionado. É o outro lado da moeda. Geralmente para firewalls que fazem SNAT. Pense no firewall como um tradutor que precisa do seu próprio crachá. Quando ele fala com servidores internos, ele não usa o IP original do cliente, ele usa um endereço de seu próprio pool de IPs. Entendi. Esse IP Address Pool é como registrar a lista de crachás do tradutor na portaria do ACI. Assim, quando o ACI vê tráfego vindo de um desses IPs, ele pensa: eu conheço esse cara, é o firewall trabalhando. Se não, ele bloquearia a comunicação. Que jornada! Recapitulando, a gente começou pegando o crachá nos domains, plugamos o cabo nas static ports, checamos os sinais vitais nos IPG members, construímos as muralhas com contracts e até criamos fantasmas na rede com as subnets. Fica muito claro que um EPG é o centro de comando de tudo. É o ponto de convergência de toda a política. Mas, como o próprio documento conclui, existe um detalhe crucial. Toda essa estrutura poderosa que a gente montou depende de uma configuração prévia. Sim. Que o autor chama de o maior pesadelo de configuração do ACI. A cadeia de Access Policies. A fundação que você mencionou no início, Interface Profile, Switch Profile, AEP, toda aquela sequência que precisa estar perfeita. Exato. Sem esse alicerce, a opção Domains no EPG fica vazia. E literalmente nada do que discutimos hoje pode ser feito. Você tem o motor, mas não tem o chassi do carro para montar ele. É a base. Isso me deixa com uma reflexão final para o nosso ouvinte. O documento descreve essa cadeia de políticas como um pesadelo. Mas depois de tudo que a gente viu, talvez seja melhor pensar nela como o projeto arquitetônico da casa. Gosto dessa linha de pensamento. Aonde você quer chegar? Bem, sabendo que esse alicerce de Access Policies é a parte mais complexa e crucial, como isso muda a forma como a gente deveria desenhar o prédio antes mesmo de pensar em qual EPG vai morar em qual andar? A provocação é, em vez de só preencher as pastas do EPG, talvez o trabalho mais importante seja gastar mais tempo planejando a fundação para que o resto da construção seja sólida e segura.